Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo totalmente sincero com você, considero a mais impactante de toda a Bíblia. Talvez seja inadequada para uma audiência mais jovem. Antes de prosseguirmos com este vídeo, é essencial destacar que o conteúdo não é apropriado para todas as idades e pode despertar lembranças traumáticas. A história a que me refiro está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos conheçam o capítulo 19, poucos se aprofundam na totalidade da narrativa. Contudo, acredito que há lições fundamentais que podemos aprender mesmo com uma história tão perturbadora. Primeiro, compartilharei os acontecimentos de forma dramática e, em seguida, analisarei as lições que ela nos ensina. Acompanhe comigo no livro de Juízes, capítulo 19. Naquele tempo, quando ainda não havia rei em Israel, vivia um levita que residia na região montanhosa de Efraim. Ele tomou para si uma concubina de Belém, em Judá. É importante compreender que este levita vivia no norte de Israel, enquanto sua concubina, ou esposa, residia no sul, em Belém. A história prossegue, contando que a mulher foi infiel ao levita, abandonando-o e retornando à casa de seu pai em Belém, onde permaneceu por 4 meses. Assim, o levita decide ir atrás dela, viajando desde as montanhas de Efraim até Belém, com o propósito de se reconciliar e restaurar o relacionamento. Quando chegou a Belém, o pai da mulher o recebeu com uma hospitalidade generosa. Por vários dias, o levita tentou partir com sua esposa para casa, mas o pai dela insistia que ficassem mais uma noite. Isso se repetiu até que, finalmente, o homem decidiu retornar. É a partir desse ponto que a tragédia começa a se desenrolar. Durante a viagem de volta ao norte, em direção a Efraim, eles se aproximaram de Jebus ao anoitecer. O servo sugeriu que passassem a noite naquela cidade jebuseia, mas o levita recusou, alegando que não se hospedaria em uma cidade estrangeira. Eles então decidiram seguir até Gibeá. Ao chegarem a Gibeá, já à noite, ninguém se ofereceu para hospedá-los. Na cultura israelita, a hospitalidade era um valor essencial. Por fim, um idoso os encontrou na praça e perguntou por que ainda estavam sem abrigo. Após ouvir sua situação, ofereceu sua casa para que passassem a noite. O levita agradeceu e assegurou que só precisavam de um lugar para descansar e algo para alimentar seus animais. No entanto, a história toma um rumo sombrio. Durante a noite, homens perversos da cidade cercaram a casa, exigindo que o idoso entregasse seu hóspede para que pudessem abusar dele. O idoso tentou convencê-los a desistir, oferecendo sua filha virgem e a concubina do levita, implorando que não cometesse tamanha atrocidade contra o homem. O que acontece em seguida é inimaginável. No versículo 25, lemos que, diante da insistência, o levita entregou sua concubina. Os homens a violentaram e a maltrataram durante toda a noite. Ao amanhecer, eles a abandonaram. Agora, entende por que destaquei que este vídeo pode ser inadequado para menores e que pode despertar lembranças dolorosas? Imagine o sofrimento dessa mulher, desonrada repetidas vezes. Finalmente, ela conseguiu retornar, exausta, até a porta da casa onde estava seu senhor, mas desabou ali, sem forças para entrar. Ao amanhecer, o levita abriu as portas para continuar sua viagem e encontrou sua concubina caída junto à entrada, com as mãos estendidas até o limiar. Quando ele ordenou que ela se levantasse, não houve resposta, pois a mulher havia morrido. O relato continua e, em um ato chocante, o levita levou o corpo dela para casa. Lá, ele pegou um cutelo, dividiu o corpo em 12 partes e enviou cada uma para diferentes regiões de Israel. Todos que viram ficaram perplexos, afirmando que nunca antes havia acontecido algo tão horrendo. Desde o êxodo dos israelitas do Egito, é importante refletir sobre este relato.
Após o trágico acontecimento, o levita não apenas levou sua concubina para casa e a mutilou, mas também anexou uma carta a cada parte do corpo, enviando os pedaços às 12 tribos de Israel. Em cada carta, ele detalhou o ato atroz que os membros da tribo de Benjamim haviam cometido. Quando as demais tribos receberam e leram sobre o destino da mulher, ficaram horrorizadas, afirmando que algo tão terrível nunca havia ocorrido em sua história. Essa história continua nos capítulos 20 e 21 do livro de Juízes, e ainda há muito para explorar. A partir deste ponto, vamos começar a extrair algumas lições. A primeira é que, quando falta responsabilidade em nossas vidas, há uma tendência forte ao desvio. Juízes 19:1 destaca isso ao mencionar que, naqueles dias, não havia rei em Israel. Quando não sentimos a necessidade de prestar contas, nem tememos assumir responsabilidade por nossas decisões e ações, tendemos a seguir caminhos destrutivos. A ausência de responsabilidade nos leva a acreditar que podemos agir isoladamente, sem necessidade de responder a ninguém. Esse era o contexto em Israel naquela época. Não havia rei, e embora houvesse leis, elas não eram respeitadas nem aplicadas. O resultado foi que as pessoas tomaram atitudes que provavelmente nunca imaginaram. Essa falta de responsabilidade contribuiu para uma série de eventos inesperados e desastrosos. A segunda lição que quero destacar é a importância de tratar cada ser humano como portador da imagem de Deus. Na narrativa, o idoso demonstra uma visão equivocada ao afirmar que seria errado prejudicar o homem, mas que poderiam fazer o que quisessem com sua filha e a concubina do levita. Essa mentalidade reflete a crença de que a vida e a dignidade do homem tinham mais valor do que a de sua própria filha e da concubina. É fundamental que reconheçamos em cada pessoa a imagem de Deus, atribuindo a elas um valor inalienável. Isso nos leva a refletir sobre nossas atitudes, especialmente ao consumir conteúdos inadequados online, e a garantir que tratemos os outros com respeito e dignidade. A terceira reflexão que quero enfatizar neste vídeo é que, à medida que nos afastamos de Deus, nos tornamos mais suscetíveis a ações que nunca imaginaríamos cometer. Ao analisarmos o livro de Juízes como um todo, observamos uma nação que se afastava progressivamente de Deus. Os capítulos 19 a 21 representam o ápice desse distanciamento, mostrando o quão longe a nação havia se desviado. Essa narrativa serve como um alerta para todos nós. Se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, podemos acabar nos desviando e fazendo coisas que antes nos pareceriam impensáveis. Estar próximo de Deus é essencial para evitar cair em tentações e pecados que em outro momento sequer consideraríamos. Infelizmente, a história se complica ainda mais no capítulo 20, quando eclode uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim, devido ao ato horrendo cometido por esta última contra um de seus próprios irmãos israelitas. Recomendo que leiam os capítulos 20 e 21 em detalhes, mas resumidamente, uma batalha colossal resulta na perda de milhares de vidas em ambos os lados. Ao final da guerra, restam apenas 600 homens da tribo de Benjamim. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim, preocupadas com sua possível extinção. Os 600 homens sobreviventes não têm mulheres de sua própria tribo para se casarem e perpetuarem seu povo. Essa compaixão, no entanto, gera um novo problema, pois temem o desaparecimento de uma das 12 tribos de Israel. Essa situação nos deixa uma quarta lição. Toda decisão errada que tomamos traz consequências inevitáveis. Apesar do grave erro inicial dos benjamitas, a decisão das outras tribos de lutar e matar foi uma escolha que agora gera consequências indesejáveis.
Os benjamitas também enfrentam as repercussões de seus atos destrutivos. Cada decisão, seja boa ou ruim, traz consigo consequências que moldam nosso futuro. Frequentemente, somos obrigados a enfrentar as repercussões de nossas escolhas passadas. Esta narrativa destaca que, embora possamos escolher nossas ações, não podemos escolher as consequências que as acompanham. A história segue mostrando como os israelitas tomaram outra má decisão ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival, justificando essa ação para evitar quebrar um juramento anterior, no qual prometeram não entregar suas filhas aos homens de Benjamim. Esse evento ilustra como uma decisão errada geralmente leva a outra, criando uma sequência de consequências inesperadas e muitas vezes desastrosas. Assim, durante o festival, 200 homens de Benjamim sequestram mulheres que estavam dançando, levando-as consigo como esposas. Reconheço que esta é uma história chocante e tentei resumi-la de forma breve. No entanto, o ponto principal é que uma má decisão frequentemente desencadeia outra, e uma série de escolhas erradas pode impactar negativamente muitas vidas. Ao analisar esta história, é evidente quantas pessoas foram prejudicadas por uma única decisão equivocada. Alguns homens de Benjamim enfrentaram consequências merecidas, mas a maior parte do povo benjamita, que não havia participado diretamente da transgressão inicial, pereceu na batalha. Além disso, o povo de Jabes-Gileade também sofreu perdas e suas mulheres foram arrancadas de suas terras, tornando-se vítimas dessas circunstâncias. Aqui está a quinta e última lição que quero destacar. Deus nos concede graça mesmo no meio de nossas decisões mais destrutivas. O livro de Juízes conclui relatando que os benjamitas, apesar de suas ações, conseguiram reconstruir suas cidades, habitar nelas e receberam uma nova chance. Cada israelita voltou para sua tribo e família, retomando sua herança. O último versículo do livro ressalta uma característica marcante daquela época. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Essa frase resume todo o livro de Juízes, destacando a falta de uma liderança eficaz e as consequências de cada pessoa seguir seu próprio caminho. Assim, mesmo diante de decisões destrutivas, Deus manifesta sua graça ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstrua. No entanto, é essencial compreender que, embora a graça exista, as decisões continuam trazendo consequências, muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis. Se há algo que desejo que você leve deste vídeo, é que cada escolha que fazemos traz consequências, algumas das quais nem sequer podemos prever. Até mais. E com isso, concluímos mais um vídeo. Espero que as lições de hoje tenham tocado seu coração e ajudado a refletir sobre as consequências de nossas escolhas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sua inscrição é muito importante para continuarmos a crescer juntos nesta jornada de aprendizado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.